Glória a Deus, linda. E também vou lá em Jonas, que Jonas fugiu da responsabilidade. Glória a Deus. Achando ele, Senhor, esse povo não tem mais jeito. Glória a Deus. Mas Deus disse, Jonas, eu não vejo como tu vê. Glória a Deus. Eu creio. E outra palavra também ficou marcada, estava perguntando a Deus, por que eu não relatei para os irmãos antes da cura o que estava acontecendo comigo? Glória a Deus. E a irmã Marita achou uma palavra maravilhosa. Ó, meus amados irmãos, tende motivo quando passarem por várias provações. Tendes alegria. E quando eu passei por essa prova, eu tive alegria, irmãs. Glória a Deus. Porque eu não saí chorando, nem reclamando, nem em outro ministério pedindo, irmã, contando o que estava acontecendo comigo, nem pedindo oração. Glória a Deus. Quando eu saía, me acompanhava a irmã Marinede, Simone, que ia no médico comigo, o meu esposo, o finado Braz, o rapaz daqui de cima, que ia com o médico comigo. E quando eu estava com 3 anos de casada, irmãos, estava 9 horas da noite, estava jantando, de repente a comida não desceu mais na minha garganta. Estava boa, fazendo tudo, não sentia nada, aí parou. Aí eu comecei a ficar nervosa, joguei para fora. Tentei tomar água, a água também não desceu. Aí eu fiquei nervosa que eu comecei a ficar com falta de ar. Me socorreram para o Hospital Campo Limpo. Quando chegou no Campo Limpo, irmãos, quando chegou lá, o médico não sabia quem ele atendia. Se ele me atendia, um grupo de jovens que chegou tudo baleado lá. E eu não sei agora no Campo Limpo, mas antigamente a gente estava fazendo consulta e o médico estava operando alguém na nossa frente. E ele não sabia quem ele atendia, costurando um, examinando o outro, e me deu a injeção e voltou para casa. E desse dia em diante eu já não fui mais a mesma. E quando eu estava boa, eu pesava 45 quilos. Eu boa, com saúde. Já pensou eu doente, irmãs? E eu voltei para casa. Aí fui para o convênio, o medial. Fiz exame. Acabei parando na Santa Casa. Fiquei internada na Santa Casa. Depois que fizeram vários exames, me mandaram para casa. Quando a Cris dava, irmãs, aí já parei na cama, irmãs. Já não consegui mais fazer as minhas coisas. Num dia estava bom, no outro já não estava mais, já não levantava mais, já não conseguia comer mais, já não conseguia tomar água. E quando eu ia tentar engolir a minha saliva, que eu não consegui, que já tão fechada que estava, aí meu esposo precisava me socorrer e me levar para o médico. Quando chega lá, o que fazia? Me aplicava uma injeção e me mandava para casa de novo. E nesse meio tempo, irmã, levou 3 anos e meio com câncer na garganta. E ele me deu crise de nervo. Na hora que fechava, que tampava, me atacou crise de nervo. Crise de nervo é horrível, irmão. Não fica uma junta sobre a outra. Eu não conseguia nem ficar em pé, que eu não conseguia. E ali nesse período já tinha 2 filhos. Quando eu fiquei com câncer, Diego estava com 8 meses. E no meio desse tempo, Diego começou a dar ataque também. Igual ataque epilético, mas os médicos fez exame e não era. E foi passando os anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quando o médico me mandou para casa que não tinha mais jeito, já tinha ficado internada, já tinha passado por convênio, por tudo. Aí eu fui procurar o centro. Minhas cunhadas me levou para Umbanda. Eita. E quando chegou lá, pediram uma continha de dinheiro, mandaram comprar o que tinha que comprar, para fazer o que tinha que fazer. E meu esposo foi mandado embora. Quando veio o câncer, dentro de 3 meses, veio Diego com 9 meses dando ataque epilético, se entortava todo. As irmãs ainda chegou a contemplar o estado que Diego ficava. E aí ele foi mandado embora da firma. E esse dinheiro que ele pegou da firma foi todo aplicado em mim. E pagou muito por macumbeiro, fez trabalho, fez isso, fez aquilo, e nada aconteceu. No último trabalho, eu saí de lá do centro carregado para o hospital. O macumbeiro comeu todo o meu dinheiro, e eu não fiquei boa coisa nenhuma, que o diabo não cura ninguém. Verdade. Somente é mentiroso, enganador.
E ali eu resolvi não ir mais em lugar nenhum. Já tinha procurado a medicina, não resolveu, um bando, feitiçaria, tudo que mandava fazer, fiz, não resolveu. Agora a situação, eu com câncer, o menino com ataque epilético, o meu esposo desempregado, minha mãe veio da Bahia, com 3 irmãos morando comigo. Irmãos, foi difícil, viu? Aí quando foi um dia, quando eu mudei para aqui, Dona Marineide, essa querida Marineide, pediu para fazer uma campanha a favor de Diego. Eu não tinha falado para ela que eu estava com câncer. Então eu fui até a casa dela para ela fazer uma campanha a favor de Diego. Ela era crente, você não era? Ela tinha 1 mês que tinha aceitado. Nova convertida já Estava fazendo a obra. fazendo a obra. E eu desci uma vez por semana ali na casa dela, enquanto o Du não estava, que não poderia. Ele já deu o testemunho dele. E ela orava, posição de mão por Diego. E ela orou, vim embora, e ela, quando na segunda vez, eu falei assim, Deus, não deixe aquela irmã me perguntar que eu quero aceitar Jesus, não. Olha, irmã, porque eu não quero aceitar, mas eu não tenho coragem de dizer não para tu. E ali continua a campanha. Quando foi um dia, a irmã Neide me emprestou uma fita. Olha, irmã, sem palavra. Que nem a palavra de Deus diz, muitas vezes as palavras não resolvem. Verdade. Ela não ficou no meu pé para me aceitar, não. E nem dizendo, se eu aceitasse, Deus ia me dar a cura. Ela me emprestou uma fita. Eu sabia. E nesta fita estava escrito de um homem muito poderoso, um tenente, que a sua esposa era crente e ele odiava a crente. E quando foi um dia, ele entrou dentro da igreja para matar sua esposa. E lá ele caiu durinho e acabou morrendo. E lá no testemunho dele, ele disse que ele viu o céu, viu as almas sofrendo. E ele pediu a Deus uma nova chance de vida. E Deus o permitiu, esse homem, que ele revivesse de novo para contar esse testemunho. E quando eu terminei de ouvir, com câncer, aqui na minha casa, sozinha, nesse período meu esposo já tinha arrumado emprego, mas minha família estava toda aqui. Quando eu ouvi esse testemunho, irmão, olha, Deus veio de encontro comigo, que nem fez com Saulo. Glória a Deus. Deus veio de encontro comigo, irmão. Eu falei assim, Senhor Deus, eu fui a única primeira pessoa que eu ouvi falar até hoje, que tu falou assim, escolhe o céu ou o inferno. O Espírito Santo falou para mim, o céu ou o inferno. Depois que eu ouvi aquela fita. E eu escolhi céu. Eu falei para Deus que eu não queria ir para aquele sofrimento, que nem eu estava ouvindo aquelas almas gemendo. E eu imediatamente peguei a fita, fui entregar para a minha Neide, desci lá na casa dela, falei, chama a irmã Noêmia, a dona Noêmia. Foi lá e chamou, não foi? Aquela benção lá. Chama a dona Noêmia, porque hoje eu decidi aceitar Cristo. Oh, glória a Deus. Só não sei como que eu vou fazer para contar com meu marido. Ninguém fez apelo. Aí chamou a Noêmia, as duas orou e eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Olha como Deus fala. Um plantou, o Espírito Santo regrou, e um planta, um semeia, um rega. E o outro crescimento é o Senhor. E o crescimento da Jesus. Olha, ela me emprestou a fita. O Espírito Santo fez com que eu me convencesse de aceitar ele. E a irmã Noêmia fez o apelo. Glória a Deus. Os 3 teve participação. Amém. Deus usou as 2 e o Espírito Santo trabalhando naquele momento e eu aceitei Cristo. Graças a Deus. E Diego continuou com ataque epilético. Aí, quando eu subi da casa dela, aí eu falei assim, Deus, eu te aceitei, e a partir de hoje, eu não posso comer mesmo. Estava lendo ali na palavra que eu vi ela lendo, que sobre o jejum, eu vou jejuar agora. Glória a Deus. Já que eu não posso comer mesmo. E, mano, a partir daquele dia, eu comecei a jejuar pela igreja. Por cada vida. Tinha uma irmã possessa de demônio, que era usada por Deus, mas no mesmo tempo era usada por demônio. E eu decidi dedicar minha vida pelaquela irmã, para ela ser liberta daquele demônio, e pela igreja. Comecei a jejuar. E já não tive mais medo da morte. Comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a orar e jejuar. E eu, mas a irmã Neide aqui, né, irmã Neide? 7 hinos de manhã, 7 à tarde, 7 à noite. De madrugada. 4 horas da manhã, um dia na minha casa, outro dia na casa da irmã Noêmia, outro dia na casa dela. E aí nós passamos a orar já por Du também. E foi, orando, jejuando, comecei a jejuar, e comecei a meditar na Bíblia, comecei a meditar na Bíblia. Os irmãos longe não tinham como me ensinar, me instruir como eu deveria andar.
Mas era o plano de Deus, o Espírito Santo me ensinou. Glória a Deus. E eu fui meditando na Bíblia, mas eu e a irmã Neide, nós passávamos tardes e tardes lendo. Quando foi um dia, eu consegui, irmã, tomar café. Eita, Jesus. Irmã, a fome, o cheiro da comida, irmã, só Deus, só quem passou. É torturoso você sentir cheiro. E o que mais me sacrificou foi a água, que eu amo água e não poder tomar água. Glória a Deus. Mas quando eu aceitei Cristo, eu já passei a não sentir tanta fome. Glória a Deus. Deus foi trabalhando. Quando foi um dia, eu consegui tomar café. Foi uma alegria. E achando eu que ia conseguir almoçar. Só que não foi assim, irmã. Só tomei café, mas almoçar não consegui. Quando eu tentei comer, tampou tudo de novo. Aí eu aprendi. Falei, Jesus, controla meus nervos. Comecei a orar, Jesus, agora eu tenho um dono. Aleluia, Jesus. Que essa crise de nervo seja repreendida, vai controlando. Quando me dava sozinha em casa ou com os irmãos, controla, Senhor, vai controlando. Quando foi passado os tempos, irmão, foi pouco a pouco. Levei 3 anos com câncer, quase 4 anos com câncer, mas minha cura não foi assim rápida, não. Foi pouco a pouco. Passados uns 3 meses, olha eu almoçando, aí eu falei, olha Deus, já tomei café, já estou almoçando. Só que jantar não poderia mais jantar. E foi muitos anos assim, orando, e de pouco a pouco, e orando. E chegava gente aqui, olha irmão. E aí entra a palavra da irmã Maria Leia. Irmãos, com muita alegria, passai as vossas provações. Ela é de testemunha. Nós ia para a igreja, irmã. Irmã nenhum sabia que eu estava com câncer. Ninguém sabia que eu estava com câncer. E meu rosto tinha alegria. Aleluia. Louvava a Deus. Nós ia para o monte, né, irmã Neide? Tu ainda participou um pouco. Nós ia para o monte, para as vigílias. Não saía queixando que eu estava com isso, nem que não estava. Porque eu confiava, irmãos, no Deus Todo-Poderoso. E eu falei para Deus assim, quando Lázaro morreu, que eu comecei a meditar na Bíblia, nós lia muito a palavra de Deus, e eu falei assim, Lázaro morreu. E eu falei assim, Deus, qual é mais impossível aos meus olhos? Ao teu não tem nada. Mas os meus olhos, o mais impossível é Lázaro que já estava morto. Eu não estou morta ainda. Jesus. Então isso para tu não é nada. E comecei a ler a palavra de Deus, quando vinha que tampava, que eu ficava com falta de ar. Irmão, teve noite que eu nem dormia, eu não dormia. Com medo de morrer sufocada, porque tinha muita dificuldade para mim dormir com esôfago tampado. Mas Deus me deu a vitória. Amém. Eu falei assim, se todas as vezes que eu não fosse dormir fosse bom assim, Jesus, eu fosse meditar, fosse ouvir hinos, não poderia dormir mesmo, mas já passei por situação que eu não poderia nem dormir nem comer. Vou jejuar e vou orar. Verdade. E Deus foi trabalhando pouco a pouco. Comecei a jantar, tomar café e almoçar. 15 dias maravilhosos, de repente, de novo. O adversário para ver se eu duvidasse do poder de Deus. Eu fui provada, viu, irmãos? Para ver se eu duvidasse do trabalho de Deus. E outra coisa que eu quero explicar para os irmãos. E nesse período todo, Deus se fez silêncio na minha vida. Mas eu nunca, irmã, nunca na minha vida eu me atrevi a dizer assim, Jesus, eu estou sozinha onde tu está. Nunca, porque essa palavra é fiel. Ele disse, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Aleluia. E vocês não estarão sozinhos. Então essa palavra entra no meu coração. Nunca disse, eu estou sozinha onde está o Senhor. Eu sempre sabia que Deus estava perto. E Deus foi me curando. E faz 19 anos que eu estou curada pela honra. Glória a Deus. Glória a Deus. E com alegria. Obrigada, Senhor. Louvando a Deus, bendizendo a Deus. E nesse intervalo, Deus foi trabalhando. Começamos a fazer campanha. E Diego, irmã da Natália, Quando chegou o tempo certo de Deus, irmã, quando Deus quer operar, não tem diabo que impeça. E nós, muitas vezes, é necessário que nós passamos. Eu creio que isso aqui foi uma prova de fogo. Passar no meio do fogo sem murmurar, né, irmã? Sem se lamentar, sem contar nada. De uma coisa que eu aprendi dentro da palavra de Deus. A minha confiança tem que estar inteiramente voltada para Cristo. Aleluia. O meu socorro somente para Ele. Nenhum momento duvidar que Ele é Deus. Porque não tem nada impossível para Ele. E eu me apeguei com essa passagem. Eu olhava, quando eu estava na hora de aflição, passando mal, eu lembrava do Mar Vermelho.
Fala assim, esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia. Irmãs aqui, dormia aqui para me levar para o médico. Vamos, Marina, para o médico? Eu falei, vou não. Vamos, menino Davi Miranda? Eu falei, vou não, irmã. Eu sirvo o Deus que Davi Miranda serve. Aleluia, Jesus. O que eu vou fazer em Davi Miranda? Se eu sirvo o Deus de Davi Miranda. Aí eu orava, Senhor, eu não vou em Davi Miranda. Não. O meu Deus é o teu Deus. O Deus dele é o meu. Então eu vou orar. Se eu tiver em pecado, o Senhor me perdoa. E orei. Aí Deus me deu graça. E eu estou curada. Passado um tempo, olha outro câncer, não sei. Fui provada. Mas Deus é fiel e maravilhoso. Aquele que promete não falha. Glória a Deus. Que curou a mulher samaritana, o cego de Jericó. Aleluia. Todos que chegaram com o coração quebrantado diante de Deus, Deus curou todos, não foi, irmão? É verdade. E outra coisa também, irmãos, que muita gente, que nem um rapaz estava com câncer ali, e ele estava em tratamento, e ele ouviu um testemunho que Deus cura, e ele resolveu largar os comprimidos, e no outro dia ele morreu. Se ele tivesse tomado o comprimido, ele não tinha morrido. Na palavra de Deus, para Deus curar uma pessoa, ele tem que ter fé. Verdade. Deus, você pode ter fé do tamanho da montanha, mas Deus não vai me curar mais da sua fé. Na palavra de Deus, todo Deus diz assim, a tua fé, filha, te curou. Verdade, Jesus. O teu fé, a tua fé te curou. Tenha bom ânimo, filha, a tua fé. Verdade, Jesus. Então a gente tem que ter fé grande suficiente. Aleluia, Jesus. A fé sobrenatural, Aleluia. para que Deus venha nos curar. Verdade, Jesus. E continua tomando remédio, mas confiando Verdade. que Deus não perde nenhuma batalha. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, Jesus. E do segundo câncer, irmão, eu fui uma vez mais a irmã Neide, vocês a irmã Neide lembra? Aí o homem fala assim, ih menina, lembra a irmã Neide? Ih menina, não tem mais jeito não. Esse estado que tá sangrando desse jeito, sei, não tem mais jeito não. Eu voltei para casa tranquilo, chegou até bem meu joelho e falei assim, olha diabo, em nome de Jesus, não é só aquele homem não. Pode o mundo todo dizer que eu tô com câncer, mas eu sinto que eu não tô. Pode o mundo todo me acusar que eu tô, mas eu não tô. E eu orei, irmão. E Deus, para a honra e glória de Jesus, me restaurou. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. E não só isso não, muitos e muitos milagres eu pude contemplar da mão do nosso Deus. Glória a Deus. Livramento de morte. Ô irmão, é muitos, muito. Que nem meu esposo, irmão. 2 armas apontadas para ele, irmão, 2 disparadas. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Olha, só o Senhor é Deus. 2 irmãs, uma de lado e uma de frente. grande E os 2 pessoas disparou a arma nele. E nenhuma bala, irmãs. A bala caía tudo no chão, irmã. Só o Senhor é Deus. Como é que nós servimos um Deus todo poderoso? Glória a Deus, coisa linda, Senhor. Nosso Deus tudo pode. Ele abala o céu. Oh, glória, eu creio. Ele vai até o inferno para resgatar. Verdade, Jesus. Mas nós temos que lançar diante da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Eu estava lendo quando Jesus ressuscitou, que Pedro estava no mar pescando, mas os outros discípulos. E Jesus ressuscitou, e Jesus ficou quase 40 dias na terra depois de ressuscitado, né, irmão? Só que ele não sabia que Jesus estava ressuscitado. Obrigado, Senhor. E quando ele estava voltando do alto mar, está o Senhor lá do outro lado assando um peixe para eles, bem longe. E um dos discípulos olhou assim, olha Pedro, aquele não é o Senhor? E Pedro estava sem roupa ali no barco. E imediatamente, ansiedade por Cristo. É demais. E Pedro imediatamente vestiu a roupa, irmão. Nem esperou chegar do outro lado, não. Ele mergulhou dentro da água, Glória foi a de Deus. encontro com Glória a Jesus. Deus. E nós temos que ser assim. Nós temos que lançar nos pés do Senhor. Aleluia. Mergulhar no oceano do Espírito Glória a mesmo. Deus. Glória a Glória a Deus. A vitória é Deus. certa no nome do Eu creio, Senhor Jesus. Jesus. Muitos milagres, irmã. Deus já me deixou invisível, irmã. Olha só quem passa para quê, irmã Maria. Aleluia. Tem um assalto assim no meio do mercado, irmãs. Todos foram roubados. Caixa. Quem estava no mercado, os bandidos meteram a mão nos bolsos, tirar o dinheiro. E você ali, dizendo, socorre-me, Senhor, que eu estou com muito dinheiro no bolso, mas não é meu. E eles passar por você, te atropelar e não te ver. Esse é o Deus invisível. Aleluia. Esse é o Deus invisível, mas porém real. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Como vale a pena, irmã? Como vale a pena nós servimos um Deus poderoso.
Fala assim, quando ele fala, os demônios se calam. Verdade, Jesus. Aleluia. Quando ele fala o mal, ouve a sua voz. Que homem é esse? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus de Abraão, de Isaac, é o nosso Deus. Muitas vezes, irmão, nós lendo a palavra de Deus, nós falamos assim, que Deus é grande é esse? E se esquecemos que esse Deus poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. É verdade. Quando nós estamos passando pela luta, a gente esquecemos que esse Deus poderoso, que protegeu aquele povo, que teve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente esquecemos que um Deus tão grande é o nosso Deus. E muitas vezes, por falta de fé, nós não recebemos a nossa bênção. Mas muitos milagres. E Deus ela me deixou invisível. E depois, irmã, querendo que eu desse testemunho na polícia, porque eu vi tudo. E aí a Mariene viu. E eu falei, o que, Jesus? Eu não quero me envolver, não. Porque na hora que eu entrei, as pessoas entrou. Irmã, limparam tudo, de mercadoria, de caixa, de tudo, irmão. E fui eu parada lá. E eles batiam. Eu percebi que eles não estavam me vendo, que eles passavam por mim e saíam me batendo. Aí eu percebi que eu não estava. E eu fiquei parada lá. Eles limpou o mercado, irmão. Aí quando terminou tudo, a Mariene viu. Ó, eu saí, ó, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é Deus. Aqueles que confiam no Senhor, irmãos. Só como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. É verdade. Este é o Deus que nós servimos. Muitos milagres. E fazer a obra e o querer de Cristo. Oh, aleluia, glória a Tem que Deus. fazer o querer de Cristo. E eu saindo aqui para a igreja, para o circo de oração, louvando a Deus, nos tempos da irmã Marineide. E quando foi naquela curva ali na encruzilhada, vi um caminhão com muitos ferros, amarrado em cima e a metade no meio da rua. Quando ele fez a curva, irmão, os ferros viram, né? Os ferros viram. E eu ia passando assim, quando ele fez a curva, os ferros virou tudo. Quando os ferros virou, irmão, que ia me atingir, para a honra e glória de Deus, eu me senti num ar e os ferros passando tudo por debaixo dos meus pés. Aleluia, Jesus. Esse é o Deus poderoso. Como é que eu não louvo um Deus desse? Deus, aleluia, Jesus. Sou grata a Deus eternamente, não temos como pagar, irmão. Fazer que nem irmão, não temos ouro nem prata. Não tem dinheiro que pague o que Deus fez por nós. Aleluia, Jesus. Esse é o Deus do impossível. Graças a Deus. Aleluia. Glória O a Deus Deus. que tudo pode. Aleluia. E muito mais, não é só isso não, muito mais Deus tem feito. Aleluia. Mas eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Jesus. E os irmãos que se encontram com qualquer luta, lembra que nosso Deus é maior do que ela. E lança por terra, Deus abala céu, inferno para dar vitória ao crente Grande fiel. Deus, aleluia. É verdade, não. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo isso que Deus tem feito em nossas vidas, Glória a Deus, tá? Principalmente pela a cura da minha esposa, né, que nós era ainda jovem ainda, e como ela teve esse câncer, numa hora tão difícil, né? Mas nós confiamos no Deus. Eu não era crente, mas minha mãe, meus pais, tudo serviam ao Senhor, mas eu até os 12 anos ia para a igreja, né? Mas a gente fica jovem, né, aos 13 anos, começa a se afastar das coisas do Senhor. Mas foi na época que Deus fez esse milagre na vida da minha esposa e ela assim aceitou o Senhor, né? E eu tinha estado trabalhando, como ela chegou, e eu vi ela estava deitada na cama e ela perguntou para mim, eu tenho algo para falar para você, mas eu não sei que você vai aceitar. Eu falei, pode falar, né? E eu vi ela diferente, né, que ela vaidosa, né? Já estava toda mudada. Aí ela chegou deitada e falou, a partir de hoje eu sou um crente. Eu sou crente. Eu falei, amém. Né? Eu escolhi a coisa certa, porque eu conhecia a palavra de Deus. Né? E nessa caminhada, irmão, foi fácil não. Né? Com criança pequena, e ela com câncer, Diego com ataque epilético, muitas coisas aconteceu. Mas como o Senhor ele tem algo, propósito em nossas vidas, ele faz que nós passamos e cantamos o hino da vitória. Aleluia. E através dela, através de muitas coisas que o Senhor tem feito, tinha feito por ela, o Senhor chegou. Eu cheguei aos pés dos caminhos do Senhor. Eu conhecia a palavra de Deus, via que o Senhor era o Senhor verdadeiro. Eu falava para mim, eu não tenho vício nenhum, então eu sirvo a Deus. Só que o único vício que eu tinha era o cigarro. Mas Deus não quer que nós
não tenha visto, não quer que serve a Ele Espírito e verdade. Né? E eu aceitei o Senhor e estou já vou fazer 17 anos, estou servindo a Deus, e só tenho alegria para dizer. Né? E o Senhor prometeu também, que eu aceitei o Senhor prometeu para mim, que eu ia estar na frente de uma obra. Né? Que Deus ia colocar. Eu falei, mas Jesus, eu nem sei o que é a igreja, eu nem sei o que é um povo, né? E eu vou ter um rebanho nas minhas mãos. Eu pensava que o rebanho nas minhas mãos era estar pregando para o povo na fora. Mas o trabalho de Deus é o nosso pensamento, o nosso pensamento. E tenho certeza e me alegro, irmão, que tudo que o Senhor falou, né, até na vida da irmã Noêmia, que usou a irmã Noêmia, né, foi ela que profetizou, foi ela que falou, olha, Deus, eu vejo você com um rebanho, né, muitas pessoas na sua frente. E até aqui o Senhor tem cumprido, né, todas as profecias que tem dado, e hoje, graças a Deus, passei por dificuldade, chega não foi fácil, né, irmão, mas tenho uma certeza que Deus ele honrou e ainda está nos honrando para a glória dele. Então tudo que ele falou, que ele cumpriu, usou o seu povo, usou as suas filhas para falar na minha vida, na vida da minha esposa, se cumprindo, está se cumprindo dias após dias. E a única coisa que eu tenho a dizer é muito obrigado pelo Senhor. Passei por dificuldade, passemos. Tinha momento, irmão, que eu não tinha nem o que comer. Passemos por dificuldade estreita. Mas passemos louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Hoje somos vitoriosos, não por nosso mérito, porque Jesus Cristo é grande. Então tudo que eu tenho pelos meus filhos, hoje meu filho está com 19 anos, vai fazer 18 anos, vai entrar com 19. E passei por dificuldade, passei por problema, era uma doença que o médico nenhum descobria, mas ele era enfermo. Irmão, eu recebi um filho pequeno. Como ele estava com 7, 8 meses, ele deu um ataque piliar junto com pneumonia aguda e diarreia aguda, que ele não dormia mais, ficava com o olho aberto direto. Foi na época que eu levei ele para particular, porque levei ele para o médico particular e o médico falou só assim, por 1 minuto, se você der mais serviço, ele não tinha resistido. Mas a obra de Deus era grande. E hoje ele está com 18 anos. Louva a Deus por a vida dele, que Deus tem feito, tem levantado, tem restaurado. Irmão, e só tenho a dizer ao Senhor, muito obrigado. Aleluia. Pela vida da minha esposa, pelos dois cânceres, pelos irmãos que, no momento que tinha de mais necessidade, que a irmã Neide, que ajudou, a irmã Noemi que ajudou nós em oração, nós ainda pouca fé, nós não conhecíamos Cristo, Conhecer Jesus Cristo para aceitarmos o Senhor, mas não tinha sabedoria alguma. E Deus, de pouco a pouco, nós fomos buscar de Deus, fomos orar, buscar do Senhor, consagrar nossas vidas, campanha, monte. Logo que eu entrei na Calói, irmão, eu trabalhava num período tão difícil, trabalhava num período que não tinha como ir para a igreja, mas tinha um grupo de irmãos que esperava eu chegar no trabalho, e de lá mesmo ir para o monte, para buscar a cura da minha esposa, buscar batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo lá no monte. Isso, irmão, isso é muito gratificante para a gente, pelo que Deus tem feito. Hoje, sou bem-aventurado. Aleluia. Por tudo que Deus tem feito na minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Sou uma família unida, graças a Deus. Adoramos ao Senhor e bendizemos o nome dele. Então, hoje eu posso dizer com toda certeza, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque hoje, irmão, tem um rebanho, tem uma família, tem muitos filhos. Que Deus tem colocado em nossas mãos para cuidar. Aleluia. Passemos por dificuldade. Nós estamos na frente do trabalho. Deus honrou. Falou que ia colocar uma obra nas nossas mãos. Então nós sabemos que é espinhoso. Mas é um espinho gostoso. Aleluia. Porque Deus, irmão, como ele coloca, como ele levanta alguém, é para nós não olhar para trás, mas sempre olhar para o alto de Cristo. E ele foi, e um dia eu falei para Jesus, eu aceitei o Senhor, para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Mesmo que o diabo diz que não, mesmo que venha afronta, mas a afronta é para nós cada dia mais andar contente e alegre com Jesus. Porque, irmão, se nós não tiver dificuldade, qual é o testemunho? Qual o vigor? Qual o vigor que nós temos para contar? Se vê alguém que passou está passando o mesmo problema da gente, temos de ter alguma coisa para contar. Para mostrar que Deus é grande, que Deus é maravilhoso.
Né? E hoje, muita gente olha para mim e fala assim, olha, quem é aquele menino aqui antigamente? Né? Hoje nós somos respeitados, irmão. Não porque nós somos, porque Jesus Cristo é amor. Amém? Aleluia. Crente não, crente não importa. Onde nós colocamos os pés. Né? O povo olha para a gente e fala assim, verdadeiramente você é o céu de Deus. Né? Aleluia. Não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço e nem escrever na testa que somos crentes. Não. O brilho do Espírito Santo é andar com a nossa vida. Né? E falar, somos servos do Senhor Altíssimo. Né? Porque, irmão, isso é mérito do Senhor Jesus. Aleluia. Né? Nós não somos nada sem Jesus. Apenas somos instrumento, ferramenta que Deus possa usar na sua misericórdia. E até aqui, eu estou louvado ao Senhor. Então, agradecido por tudo que Deus tem feito na minha vida. Tenho honrado, tenho agradecido pelos irmãos que tem colocado na nossa frente. Aleluia. A irmã Maria é uma delas que orou muito por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Orando muito para o irmão Jonas, para Deus salvar. E não sei se é disso. E hoje eu me alegro, eu me fico regozijado de estar o irmão Jonas filmando. Aleluia. E nós, antes era inimigo dos crentes. Hoje é um abençoador. A obra do Senhor. Então louva ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem colocado na mão do irmão Jonas para estar aqui filmando o testemunho da minha esposa, pelas as lutas e pelas vitórias. Hoje eu só não encontro mais derrota e nem luta, mas eu quero dizer que Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continuar fazendo em nossas vidas. É um Cristo, irmão, que no terceiro dia ressurgiu. E Ele cumpriu a sua palavra. Eu vou para o Pai, enviarei o Consolador. E aquele que crê em mim nunca estará só. Sempre estarei junto e sempre estar no nosso meio, nos ajudando, nos dando vitória. E nunca tem que dizer uma coisa, irmão, e nunca desanimei. Passei por toda dificuldade. Mas nunca falei assim, não vou ser mais crente. Não. Porque no dia que eu aceitei Jesus, a minha esposa foi na minha cama, falando assim, olha, aceita Jesus. Porque olha, é o céu e o inferno. E eu falei, eu sei muito disso, eu sei disso. Mas no dia que eu fizer aceitar Jesus, eu vou na igreja e aceito o Senhor. E isso cumpriu, irmão. Fui na igreja, levantei minhas mãos, era até o pastor Rubens, na época eu aceitei o Senhor Jesus, aleluia. E até hoje, eu falei um propósito com o Senhor, e jamais desviarei nos caminhos do Senhor. Passa chuva, passa sol, tempestade que vier. Mas jamais eu quero negar o nome do Senhor Jesus Cristo. E até aqui, passemos luta, passemos luta travada, mas com brilho e com a graça do Senhor Jesus em nossas vidas. E nunca passou na minha mente, e jamais passará, de eu deixar o Senhor por Jesus por nada. Porque eu fico daquela palavra, Paulo falou, aonde afastará o amor do Senhor? A fome, a guerra, a doença, as pedradas, as calúnias. Irmão, é bom que nós sejamos caluniados. Porque sabemos que Cristo nos dará a vitória. É o único que Marcos Antônio canta, quanto mais as pedradas, mais que serve de um castelo ou de uma escada para nós chegar ao trono do Senhor Jesus. E às vezes, irmão, é bom que nós sejamos caluniados para mostrar que nós somos crentes de verdade. Porque o crente de verdade, ele não vai afora. Ele busca do Senhor. Aí o Senhor dará a vitória. Aleluia. Então, aquele que se preocupa com calúnia, se preocupa com problema, com dificuldade, ele precisa aceitar Jesus Cristo de novo. Precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo de novo. E aquele que aceita o Senhor com o seu único Filho Salvador, quanto mais luta, mais alegria do Espírito Santo nessa vida. É bom, irmão, se ver o Senhor. É bom e gostoso. Maravilhoso é. E hoje eu digo, antes que eu não tivesse aceitado Jesus, antes, eu ia levar minha mãe para a igreja. Com 10, 11 anos, eu levava minha mãe para a igreja. Mas chegou aos 13 anos, como é que fala? Deu linha. Mas aos 23, 24 anos, o Senhor falou, agora eu quero você no meu caminho. Pela minha esposa, pela cura dos meus filhos, por tudo que o Senhor tem feito. Hoje, tenho paz no meu lar. Aleluia. Tenho paz. Deitamos, nos levantamos e o alvo é Cristo. Vamos trabalhar, voltamos para o trabalho, vamos para a igreja. O nosso alvo é Cristo. Não há outro caminho.
Irmão? Aleluia. Aleluia. Por favor. Só encosta aqui, vamos encerrar isso aqui, tá? A família do pastor e da irmã. Vamos encerrar esse Aleluia, testemunho Jesus. lindo e maravilhoso. Vamos ver se nós pega todos eles. Eu também, filha. Falta uma pequenininha que está dormindo. Esta é a família abençoada desse pastor, pastor Antoninho. Louvado seja o nome do Senhor. E essa vitória grande que Deus deu para vocês Amém, Jesus. também está preparada para você que está ouvindo essa fita, esse DVD, que passa por dificuldade, né, irmãos? Muitas vezes a gente pensa que vai desfalecer, mas só pensa, porque maior é Deus que está ao nosso lado. Aleluia. Com certeza.